Cinema, a sétima arte. Bom, cinema é sobretudo imagem, então vamos limpar a imagem aqui. Certo, um pouquinho aqui por canto. Você também. Aqui. Está melhor. Bom, então hoje vamos falar sobre adaptações de literatura para cinema. Não vamos, é claro, ensinar toda a técnica de roteiro, né? Isso é uma coisa bem complexa que demanda todo um curso, mas vamos refletir um pouquinho sobre essa possibilidade de adaptações, desse salto que se dá, né, de uma linguagem para outra, da linguagem escrita para a linguagem audiovisual. Mas quando que surgiu essa ideia de que o cinema é a sétima arte? Ela surgiu no Manifesto das Sete Artes de 1911 do Ricciotto Canudo, em que ele estabelecia 6 artes, que seriam as artes clássicas, né? E como a arte da modernidade, a arte que nascia naquele momento, que incorporava todas as outras, o cinema. Bom, que artes são essas? Primeiro, arquitetura, pintura, escultura, música, dança e literatura, que ele chama, no caso, fundamentalmente de poesia, né? Mas é o trabalho com a palavra. Vocês podem encontrar aí em suas pesquisas, né, que vocês podem eventualmente fazer na internet ou em livros, né, essas artes colocadas um pouco diferentes, mas no manifesto original são essas que são indicadas. Agora, nós sempre temos essa impressão, ou talvez até esse preconceito, de que a literatura é por definição superior ao cinema. Ou seja, a adaptação fatalmente será inferior ao objeto artístico original. A primeira coisa que nós temos que pensar aqui é que isso vai depender muito. Vai depender muito de quem faz, de como faz e o que está fazendo, a partir do que está fazendo. Então, vamos imaginar algumas coisas aqui. Partindo do livro Literatura e Filmes, da dupla Robert Stanley e Alessandra Raengo. Esse livro me foi apresentado pelo escritor, grande professor, grande mestre, Heleno Godoy, autor de As Lesmas, um romance espetacular. Grande poeta também, né? Dentre muitos livros publicou A Casa. Mas eu quero chamar a atenção para um conto que está neste livro aqui, A Feia da Tarde, em que o mestre Heleno ele escreveu um conto que todo ele é pontuado de citações, sobretudo cinematográficas. Ou seja, cada evento que acontece no conto é comentado a partir do título de um filme. Quer dizer, só isso já dá, vamos dizer assim, a dimensão, né, do quanto ele compreende, do quanto ele entende de cinema e, né, as possibilidades de se colocar isso em literatura. Mas o que esse livro fala? Né? Quais são esses elementos que nós podemos destacar que indicam essa ideia do preconceito, né, contra o cinema em comparação com a literatura? E como que eles se colocam? São fundamentalmente oito ideias, né, que são apresentadas pelos autores e nós podemos desconstruí-las. Primeira ideia é a ideia da anterioridade. A literatura tem milênios de existência, milênios de tradição. Então, portanto, ela é mais velha, portanto, ela sabe mais. E, portanto, isso vai fatalmente fazer com que os romances sejam necessariamente melhores do que os filmes. O primeiro preconceito é esse, né? Que ele é facilmente desmontável, né? Basta pensar, por exemplo, o Poderoso Chefão, que nós já discutimos aqui. O filme é infinitamente superior ao romance. O mesmo aconteceu até mesmo com o romance bom, que é o caso do Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Em alguns momentos pode ser até equivalentes, né? Como é o caso, por exemplo, do Leopardo, do Lampedusa, né? Tanto o filme do Visconti quanto o romance são
igualmente brilhantes, né? Ou seja, essa ideia da anterioridade como uma razão de superioridade não se sustenta. Qual é o segundo elemento que os autores colocam para justificar esse preconceito contra o cinema? O pensamento dicotômico. A ideia de que existe, por definição, uma rivalidade entre as duas linguagens, ou seja, cinema e literatura não podem compactuar, ou seja, de alguma maneira o cinema matou a literatura, né? De alguma maneira o cinema vampiriza a literatura, então criou-se essa ideia de dicotomia, o que não é verdade, né? A própria linguagem literária, de algumas décadas para cá, talvez nós possamos pensar, talvez aí uma gênese no Hemingway, começou a escrever de uma maneira telegráfica e que muitos teóricos até comparam essa simplicidade com o modelo de um roteiro cinematográfico. Muitos livros já são pensados para ser roteirizados, o que pode até ser uma coisa negativa, né? Ou seja, você está escrevendo para uma linguagem pensando em outra, mas indica que essa rivalidade, esse pensamento dicotômico, ele na verdade não existe. As pessoas consomem as duas mídias, né? E assim, várias outras, a música, né? a internet, ou seja, o rádio, né? Enfim, o podcast, todas as mídias que surgem são na verdade incorporadas, não existe necessariamente a exclusão de uma, né? Em função do surgimento de uma outra. Terceiro elemento, a iconofobia, que seria aquela ideia de que o cinema ele se expõe excessivamente. Esse preconceito estaria fundamentado na ideia do segundo mandamento da tradição judaica cristã, que apregoa que não devemos fazer ídolos dos nossos deuses, ou seja, imagens dos deuses. Ou seja, o filme de alguma maneira romperia com isso, porque mostraria de uma maneira muito explícita, de uma maneira obscena, ou seja, de uma maneira que traz à cena toda a possibilidade de imagem que uma ideia possa ter. Então, por exemplo, quando você assiste, digamos, o filme Os 10 Mandamentos, você tem ali a visão de Moisés, de Deus. No texto bíblico, né, isso é sugerido. No cinema tem que ser mostrado. Quer dizer, essa obscenidade, essa ideia do mostrar demais é o que geraria esse problema, essa iconofobia. Mas a impressão que eu tenho é que isso já foi superado pela tradição cristã desde a Idade Média, né? E sendo o Renascimento, né, com todas as suas obras de arte e todas as técnicas artísticas desenvolvidas ali, o momento fundamental para o rompimento dessa iconofobia. Basta ver os vitrais, as grandes pinturas, os murais realizados naquele momento. Ou seja, de alguma maneira, o cinema é uma continuidade dessa tradição do mostrar. O quarto elemento seria a logofilia, que é a ideia de que o livro ele se expressa melhor, a linguagem escrita ela é mais rica, então portanto ela pode apresentar de maneira mais complexa noções, ideias, conceitos. Eu diria que de regra isso é verdade. Agora, dependendo de como alguns cineastas se colocam, como alguns cineastas trabalham a câmera, isso nem sempre é verdade, isso nem sempre se impõe. Podemos pensar, por exemplo, no Tarkovsky, né, que ele faz literalmente poesia com a câmera, ou seja, uma cena filmada por ele, ou mesmo por Kubrick, em 2001 de Odisseia no Espaço, por exemplo, são extremamente complexas por si só e dizem muita coisa. É claro que vai exigir a interpretação, né, do espectador, mas não é diferente com a linguagem escrita, né, que é um código que tem que ser também decodificado. O quinto elemento para pensar esse preconceito é a anticorporalidade, que parte da ideia de que o filme ofende a sensibilidade porque mostra o que o livro sugere. É meio aquela ideia de que eu li um livro e eu imaginei o personagem ou o lugar de alguma maneira, e quando eu assisti o filme isso foi colocado de uma forma que não me agradou. É claro que nós estamos lidando aí com questões pessoais. Agora, pensemos uma coisa. O filme
muitas vezes é feito por uma pessoa, por um profissional extremamente competente na arte de mostrar. Então, imaginemos uma coisa: será que a sua imaginação para propor uma forma física para um personagem de escrita e literatura pode ser tão rica quanto desse profissional da imagem? É algo para se pensar, né? Ou seja, novamente, não é necessariamente uma regra. Sexto ponto: o mito da facilidade, ou seja, o filme é mais fácil de ser feito. É claro que o filme, ele é, por definição, uma obra coletiva, né? O cinema, ele é uma arte da modernidade, né? E a forma de se fazer cinema é sobretudo a partir, né, de cadeias de produção. Você tem ali o produtor, o diretor, os atores, os maquiadores, os câmeras, o pessoal da parte técnica, da parte elétrica. Quando você vê o final de um filme, todos aqueles créditos passando, algumas vezes são minutos e mais minutos de nomes. Ou seja, é complicado, né, você atribuir tudo aquilo a uma pessoa só. Há alguns cineastas que, de alguma maneira, são realmente autores, né? O Chaplin seria isso, o Woody Allen, né? Porque eles fazem a escolha da música, atuam muitas vezes o papel principal, escrevem o roteiro, dirigem e tal. Mas mesmo assim, eles não fazem o filme todo, né? Ou seja, exige-se ali um trabalho coletivo. Enquanto que o cinema, ele seria uma arte da solidão. Inclusive, a Pauline Kael, uma famosa crítica de cinema norte-americana, ela faz a seguinte brincadeira nesse livro aqui, que é o Criando Kane, que ela fala sobre as filmagens, né, do grande filme Cidadão Kane. Ela diz o seguinte: o que é um autor de cinema e o que é uma pessoa da indústria do cinema? O autor, perdão, o autor de cinema não, o autor de literatura, ele está em casa, senta e escreve. E o que a pessoa de cinema faz, da indústria de cinema faz? Vai em festas. Obviamente isso é uma simplificação, né? E não por acaso muita gente da indústria tinha uma certa ojeriza da personagem pública da grande intelectual que era a Pauline Kael, né? Mas isso acabou de certa forma entrando no imaginário, né? Essa ideia de que o cinema é uma grande festa, né? E ele se faz basicamente produtos, né? Enquanto que a literatura é realmente uma coisa séria. Mas nós sabemos muito bem que em literatura muitas vezes também o que se faz são basicamente produtos, né? Quer dizer, ambas são indústrias, né? No Brasil nem tanto, né? Aqui não existe tanto essa ideia de indústria, mas pensando de uma maneira mais ampla. Então, portanto, dá para se pensar de maneira muito próxima nesse aspecto em ambas as linguagens. O que nos leva ao sétimo elemento, que é o preconceito de classe, a ideia de que o cinema seria uma arte degradada, né? Uma arte comercial, uma arte vulgar, uma arte para o povo, enquanto que a literatura é necessariamente a arte maior, uma arte sofisticada e tal. Novamente nós temos que ir aí para um meio termo, porque é claro que há filmes extremamente sofisticados, né? E há livros extremamente simples, simplistas, muitas vezes comerciais e até mesmo intelectualmente ofensivos, sobretudo a partir do momento que a literatura tornou-se indústria, né? Que nós já discutimos isso em outro momento, né? Então, quer dizer, quando a literatura torna-se de fato indústria, como é possível pensar, né, nesse preconceito de classe com uma forma tão arraigada, né? Há filmes que hoje em dia já têm status de clássicos, né? O Vento Levou é um, o Cidadão Kane é outro, Laranja Mecânica, o próprio Iluminado, o Poderoso Chefão, são centenas. Lawrence da Arábia, que é o meu preferido, né? Então, mais uma vez, não se sustenta. Oitavo elemento, a ideia de parasitismo, né? O filme, ele parasita o livro, ou seja, quando ele o filme ele adota a ideia de um livro, ele está basicamente retirando o que lhe interessa ali, parasitando e matando o livro, o objeto artístico original. Obviamente nós temos aí
né, um outro exagero, porque são linguagens diferentes. Vamos ver algumas regras aqui adiante que vai pensar, vai propor algumas formas de se refletir isso de uma maneira mais condizente, de uma maneira mais inteligente, e não ser tão levada por preconceitos. Essas regras, são 3 regras, foram estabelecidas por Liz Miller. E essas regras estabelecem o seguinte, né? Destruindo essa ideia do parasitismo puro e simples. Primeira regra: quando uma adaptação cinematográfica de uma obra literária é feita, não se pode, por omissão ou por ação direta, solapar ou inverter os sentidos e a moral do material fonte. Ou seja, você tem o material fonte, você tem que necessariamente seguir elementos desse material fonte. Ou seja, você não pode trair esse material fonte. Segunda regra: o filme deve captar o que tornou o material fonte interessante ao leitor, desde que não conflita com a primeira regra. Ou seja, aquela ideia, se um livro ele encantou os leitores por um motivo, esse motivo não pode ser retirado da sua adaptação. Vamos ver alguns exemplos sobre isso daqui a alguns minutos. Terceiro elemento: você pode fazer mudanças para que a adaptação cinematográfica funcione, porque, afinal de contas, é um outro meio de se expressar, é uma outra linguagem. Ou seja, você pode fazer com que aquele conceito original, né, se modifique, seja retrabalhado em outro meio, desde que não se conflite com a primeira regra. Liz Miller diz isso. Vamos ver como que isso funcionou em alguns casos. Por exemplo, no Lavoura Arcaica há toda uma tentativa de ser muito fiel ao romance original do Radwan Nassar. Eu diria que é basicamente a transformação, né, em audiovisual, né, do texto literário. Não por acaso, grande parte do texto é mantido. O que nós temos aqui, de certa forma, seria uma ilustração, e muito feliz. É um grande filme. Cidade de Deus, por outro lado, teve que adaptar. Essa adaptação, em alguns momentos, foi criticada, porque tirou, talvez, aquele sentido de uma espécie de denúncia social que teria no livro original, aquela coisa toda, tal. Transformou o protagonista, no caso o Buscapé, em um personagem que tem desejos aburguesados, tal. Só que eu acho que essas críticas elas ficam diminuídas diante da qualidade geral do filme, né? O filme é uma obra-prima, um dos grandes feitos no Brasil. Vidas Secas é uma obra que é particularmente rica, porque o diretor, o Néstor Pereira dos Santos, ele conseguiu traduzir imagens do texto do livro sem usar o texto do livro. De certa maneira, é dicotômico ao que foi feito em Lavoura Arcaica pelo Luiz Fernando Carvalho, que se utilizou do texto do livro para construir suas imagens. Aqui as imagens foram o texto foi transformado em imagem, foi traduzido literalmente em imagens. O que não aconteceu na adaptação da canção, da música, né, Vários Caboclos, da Legião Urbana, que, na minha opinião, traiu o sentido original da música, que o protagonista, o lendário João de Santo Cristo, é uma figura amoral, é uma figura que faz suas próprias regras, é uma figura que não se vitimiza, enquanto que no filme, tanto o João de Santo Cristo quanto a Maria Lúcia são transformados em personagens bidimensionais. O mocinho bonzinho que quer ser honrado no meio sujo, a famosa virgem no cabaré, né? Enquanto que a Maria Lúcia é reduzida a uma figura sem escolha, né? Ela se transforma numa mulher, né, que está ali para ajudar o mocinho a ser resgatado por ela em outros momentos. Eu realmente não gostei, porque traiu esse sentido original da canção. Fora que o final, né, se perdeu a oportunidade de fazer uma crítica muito rica à questão do mau uso, né,
que as mídias fazem, né, de notícias, muitas vezes transformando-as em espetáculos sensacionalistas. Aqui o duelo final é basicamente um campinho ali de futebol, ninguém fica sabendo, tal, então não tem aquela coisa de espetáculo da mídia que é proposto no filme. O Alto da Compadecida, mas não se engane, essa versão aqui não é a do Guel Arraes. Vocês vão considerar uma heresia, mas eu não gosto da versão do Guel Arraes. Embora eu ache que seja muito bem dirigida, muito bem atuada, os atores estão espetaculares e tal, mas eu acho que traiu o sentido original de simplicidade, né? Uma coisa quase que mambembe que a peça original do Ariano Suassuna apresenta. Os Trapalhões, sim, este é um filme dos Trapalhões, manteve tudo isso, foi extremamente fiel ao espírito original da obra e fez-se como uma excelente adaptação e que aproveita muito bem o clímax, né, que se passa, né, numa espécie de limbo, né, onde acontece o julgamento ali e tal, que no filme do Guel Arraes não existe. No filme do Guel Arraes existe uma sequência de clímax que ficam enfraquecidos, né? Justamente porque um se coloca depois do outro, então fica um acúmulo de clímax, né? Que nenhum deles tem impacto. Mas é claro que as interpretações magníficas, né? O roteiro de diálogos muito inteligentes, o ritmo que ele dá para as falas do Ariano Suassuna, tudo mais acaba encantando o público. Mas houve sim essa traição ao espírito original. E em grande parte porque retirou um personagem fundamental, que é o sacristão, não tem no filme do Guel Arraes, né? E misturou com outras peças, né? Então, quer dizer, a construção, né, ali, da unidade narrativa do Alto da Compadecida ficou comprometido, né? Então eu recomendo a versão dos Trapalhões, um belíssimo filme que mostra que quando esse quarteto quer, eles são realmente brilhantes. Talvez o pior de todos, Grande Sertão Veredas. Essa adaptação para o cinema do Grande Sertão Veredas é realmente lamentável. Não pela intenção, não pela produção, não pelas atuações, mas o roteiro, talvez não acreditando na história que estava adaptando, fez o que jamais poderia ter feito. Que é o quê? Entregou o principal mistério logo no começo. Isso não se faz. Fiquem com a série, que é maravilhosa. Vale muito a pena. E essa versão aqui, esse filme aqui, o próximo, que é o Menino Maluquinho, vai nos levar para um outro tópico, que é o seguinte: se você tiver um livro que é apenas fundamentado em uma ideia, em um conceito, em uma ideia muito simples, você pode expandi-lo. E se você fizer isso de maneira inteligente, você pode produzir um filme muito interessante, que foi o caso do Menino Maluquinho, né? Que é um livro infantil do Ziraldo, né? Em que os diretores aqui, a equipe de produção, trabalhou basicamente o conceito fundamental, né? Então, portanto, se for um conto, uma narrativa curta, expanda, desde que você respeite o conceito original. Se for um épico, edite, desde que você respeite o conceito original. E lembre-se de uma coisa: roteiro não é literatura. E a regra de ouro: não conte, mostre. Um roteiro muito palavroso, né, não é interessante. Você tem que traduzir, né, a narração em imagem, que foi o que o Néstor Pereira dos Santos fez brilhantemente em Vidas Secas. Outras coisas. Além de roteiro não ser literatura, roteirista deve descrever situações, ambientes e diálogos. Roteirista não é romancista, roteirista não é dramaturgo, roteirista não é diretor, não é diretor de arte, não é diretor de fotografia e não é preparador de atores. Ou seja, no roteiro não precisa ter a descrição minuciosa de tudo que vai ter no filme.
grande parte desse trabalho vai ser feito pelo diretor. Se você colocar ali, no mínimo vai ser ignorado, vai ser um trabalho à toa e, né, realmente desnecessário. Assim, a própria proposta não propõe necessariamente isso, então não há por que fazer. Como eu comentei no começo, o nosso objetivo aqui não é fazer um curso para uma aula para ensinar a fazer o roteiro. Isso valeria, na verdade, um curso completo, né? Para ensinar a fazer escaleta, para ensinar a fazer storyboards, né? Que é a descrição ali, uma espécie de quadrinho, né? Das cenas de ação, de como colocar os atores em cena ali, tal, para expandir a ideia do roteiro, tal. Não é isso, né? Também algumas técnicas, por exemplo, como a técnica do salve o gato, né? Nós podemos até eventualmente fazer um curso específico disso, né? Não é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é basicamente pensar alguns elementos com relação a essa questão de possibilidades de adaptação de literatura para o cinema. Mas existem muitos manuais que vocês podem consultar caso vocês tenham interesse, né, imediato assim, em se tornar roteiristas, né? Por exemplo, tem aqui um clássico nacional que é do Doc Comparato, roteiro, né, em que ele ensina arte e técnica de escrever para cinema e televisão. É um livro bem interessante. Aqui, do David Howard e Edward Mabley, nós temos Teoria e Prática do Roteiro, com análise de 16 filmes famosos, que eles analisam alguns filmes, né, mostrando por que o roteiro funcionou, por que não funcionou, né? Por exemplo, aqui é ET, o Extraterrestre, Quanto Mais Quente Melhor, Intriga Internacional, Cidadão Kane, já citamos aqui, A Testemunha, Chinatown, Poderoso Chefão 1, Estreia no Ninho, Thelma e Louise, Rashomon, Hamlet, como adaptar a peça de Shakespeare e tal, é bem interessante também, tá? Na Sala de Roteiristas, aqui mostra mais ou menos a coisa da dinâmica de uma obra viva, né, que no caso são as séries, né, que as séries elas vão se adaptando, né, ao longo das temporadas, né? Não é uma obra fechada como um filme. Aqui é um livro que foi feito a partir de entrevistas e depoimentos com roteiristas de Friends, de Família Soprano, Mad Men, Game of Thrones e outras séries, né, importantes por aí. Então, recomendo bastante, que é da Christina Callas. Vale a pena ler isso aqui também. Do Tom Stempel, Por Dentro do Roteiro. Esse aqui é um dos meus preferidos, né? Faz também uma análise minuciosíssima mostrando o que funciona e o que não funciona em roteiros como, por exemplo, do Lawrence da Arábia. Eu até já comentei aqui, é meu filme preferido, né? O roteiro dele aqui é dissecado, né? Sorte no Amor, Janela Indiscreta, Fargo, até do American Pie, né? Que é um roteiro muito bom. Dentro do que se propõe, é um roteiro excelente. Nós temos que julgar uma obra pelo que se propõe. Se é um besterol, não tem problema. É um bom besterol, né? Essa é a questão. E esse livro aqui trabalha isso muito, muito bem, certo? Última dica aqui, esse aqui é um clássico, Robert McKee, Story, né? Olha aqui o subtítulo: Substância, Estrutura, Estilo e os Princípios da Escrita de Roteiro. Então aqui nós temos, né, uma obra geral mostrando como pode ser pensado roteiro. Esse aqui talvez seja o mais famoso. Ele é um roteirista, né, e professor de roteiros ali de Hollywood, muito famoso. Mas para fecharmos aqui, eu quero propor para vocês um pequeno exercício, que seria o seguinte: pense no seu livro preferido. Ele pode até ter sido adaptado já para cinema em algum momento, mas se não foi adaptado é melhor ainda. Pense em como você faria a primeira cena deste filme que estaria adaptando o seu livro preferido, caso ele fosse realizado e caso você fosse contratado para fazer esse trabalho de roteiro, né? Lembrando que na primeira cena você tem que fazer algo muito impactante, né? Ou seja, você tem que apresentar a ambientação, a época, né? Os personagens, as suas motivações, ou seja, você tem que fazer uma coisa, talvez até o tema geral, né, do filme, algo bem forte, né? E não necessariamente precisa ser a mesma cena, a mesma sequência cronológica ali do livro, né? É um exercício interessante para pensarmos. Então, fica essa sugestão como encerramento, né, da nossa aula de hoje. É isso, pessoal.
Muito obrigado por participar do nosso curso de escrita criativa, né? Esperamos nos ver brevemente em outras aventuras virtuais ou presenciais por aí. Ademir Luiz se despede. Obrigado.